Como eu sempre falo, eu falo com muita tranquilidade no estudo continuado, eu falo com muita tranquilidade no ESG, mas nas palestras públicas eu tenho sempre uma preocupação pela responsabilidade que nós temos de passar não somente o estudo, mas de passar o acolhimento, a palavra correta, para aqueles que estão buscando, né, um aconchego, para aqueles que estão buscando uma paz, né, principalmente nesses tempos, né, de tanta reclusão. Mas também, vocês me conhecem, vocês sabem, eu sou muito transparente, eu acho que quando eu estou feliz todo mundo me conhece, todo mundo sabe, quando eu estou triste todo mundo sabe, quando eu estou um pouquinho mais baleado todo mundo percebe também. E quando a Alessandra me pediu se eu poderia fazer esse estudo de hoje, foi muito interessante, porque ela falou assim, você pode fazer o estudo de hoje? Aí eu falei assim, posso. Aí ela falou assim, mas você poderia fazer o estudo do Evangelho? Claro, Alessandra, posso fazer o estudo do Evangelho, sem problema. Tá, então o tema é buscar e achareis. Na hora eu falei assim para ela, opa, vou falar do Google, né? Buscar e achareis. Da brincadeira, realmente, e eu espero que eu possa passar isso para vocês hoje, a gente pode buscar qualquer coisa e com certeza você vai achar alguma coisa, né? Então, esse título Buscai e Achareis, a gente tem que tratar com uma certa responsabilidade, porque minha mãe sempre falava comigo, quem procura acha e não perde tempo, né? Então ela falava isso quando ela queria me dar uma força, né, no colégio, ou quando eu queria entrar lá no time de basquete, de futebol, e ela falava também quando eu estava doido para sair de casa para jogar bola, ou quando eu estava ficando um pouco mais velho, querendo sair de casa à noite, ela falava, quem procura acha não perde o tempo, vai buscar o caminho da rua que você vai ver. Então, assim, a síntese desse capítulo 25 do Evangelho trata muito isso, né? A forma com que a gente vai buscar, né, e achar aquilo que a gente precisa, que é o nosso alimento, o alimento do corpo físico e o alimento do corpo espiritual. Antes de começar, inclusive, eu gostaria de dizer para vocês, de novo, né, eu sou um pouco cartesiano, aquela cabeça um pouco de engenheiro, então eu costumo fazer muito da maneira que o SEACE me ensinou. Inclusive, tivemos um curso de palestrante que foi maravilhoso, com o Álvaro Crispino, e eu sempre tento estruturar a apresentação, esse estudo, de maneira que eu fale sobre o tema, da maneira que a gente possa buscar algo na literatura espírita de apoio fora da codificação kardeciana, e, obviamente, algo que também possa trazer alguma coisa do momento atual, né? Porque, senão, a gente fica sempre 100 anos, 50 anos atrás. Então, eu tento juntar essas três coisas conforme eu aprendi. E eu espero que, assim, possa alcançar o coração de vocês, mas, acima de tudo, que alcance, né, esse alimento espiritual que a gente precisa tanto. Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu coloquei aqui, opa, não está passando, foi para a gente trazer, para a gente pensar, né, para a gente refletir, para a gente começar a tratar esse assunto, a tratar essas duas palavras de uma maneira um pouco mais ampliada, para a gente dar amplitude a essas palavras, de buscar e achareis. Então, o que a gente eu gostaria de trazer para vocês, né? O que a gente traz no contexto dessas duas palavras? Então, a primeira coisa aqui é como que eu me sintonizo no meu dia a dia? Por que eu estou falando isso? Porque é essa sintonia que vai fazer com que a gente fique apacentado ou que a gente fique confuso. E é tão simples quanto isso, né? O meio termo é a gente fazer a prece e tentar se equilibrar, né? Outra coisa que eu trago também é a gente está em paz com os nossos pensamentos, né? Eu também aprendi com algumas pessoas no SEAS que quando vem
alguns pensamentos. Aliás, Kardec fala muito isso, principalmente na Revista Espírita. Quando vem determinados pensamentos que você sente que esses pensamentos não são seus, ou que são que vêm de ordem do pessimismo, ou da inveja, ou da sensualidade, ou do orgulho, você deve falar assim: eu rejeito esse pensamento. Esse pensamento não é meu, eu rejeito isso. E faz igual aquela coisinha de quando você joga um arquivo na lata do lixo, né? Pega fogo. Né? Então aquilo desaparece da tua cabeça. E, ao mesmo tempo, a gente precisa estar apto a escutar a nossa voz interior. Né? O que a nossa voz interior está falando? Eu fiz questão de botar entre aspas aí que a nossa voz interior são os espíritos amigos que estão do nosso lado, né? Se a gente está sintonizado com um pensamento elevado. Então, até onde a gente escuta a nossa voz interior? Né? E o último, e não menos importante, é com que frequência a gente traz esse lixo para a nossa casa. O lixo que eu falo se alguém no trânsito te importunou, te xingou, sabe, por um motivo tão esdrúxulo, não leva esse lixo para casa. Né? Fala assim: puxa, ele deve estar nervoso, está tendo um mau dia. Isso serve para tudo, né? Para aquele problema que a gente tem no trabalho, para o problema que a gente tem na nossa família, com os nossos desafetos, né? Porque não somos, né? Estamos longe, né? De atingir o grau de evolução para não ter desafeto, infelizmente é isso. Né? Se aquele que caminhou entre nós há 2000 anos tinha desafeto, quem somos nós para ter o direito de dizer que não temos desafeto? A gente não tem como agradar todo mundo. Então, eu trago esse momento para a gente entender e para a gente pensar juntos que buscar e achareis é muito mais amplo, no sentido de amplitude de você olhar o todo, do que simplesmente ficar fixado nessas duas palavras. Né? Então, a amplitude é muito maior. E eu trago uma coisa interessante, que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, porque, já que a gente está falando em sintonia, paz nos pensamentos, né? Escutar a voz interior, né? Evitar trazer esse lixo corriqueiro para casa, a pergunta 459 ela traduz de uma maneira extremamente limpa, vamos dizer assim, né? Muito, muito, muito tranquilo, o que eu estou tentando passar para vocês. Então, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta para Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, assim, apesar de ser uma pergunta pequena, para uma resposta também pequena, é de uma complexidade muito grande e também é de um aprendizado muito grande, que a gente tem que prestar muitíssima atenção. Então, para a gente trazer para o nosso estudo de hoje, que é buscar e achareis, vamos tentar pensar nisso, vamos tentar imaginar isso. Quantas vezes por dia, né, a gente sintoniza com a espiritualidade? Né? Quantas vezes por dia, às vezes vale a pena desligar o canal que você está assistindo de TV, ou até evitar aquela mensagem no WhatsApp para você não trazer o lixo para dentro de casa? Quantas vezes a gente não deve escutar: Maurício, não vai por esse caminho, e você fala: vou sim, e acaba, né, não sendo tão interessante quanto você imaginava. Então, a pergunta 459, eu acho que traduz tudo isso que eu quis falar. Indo agora para o nosso tema, se o seu Eduardo tivesse aqui, ele adoraria essa cortininha, tá? Eu já vou adiantar para vocês, mas depois ele vai ver a gravação. O primeiro tema, como a gente viu, é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, eu tentei fazer uma síntese extremamente pessoal, né? Talvez o mesmo tema por outro expositor seria diferente, ele veria com outros olhos, e com certeza, se eu estiver fazendo esse estudo novamente, eu verei com outros olhos, porque essa é a grande beleza da doutrina espírita. Cada vez que você se aprofunda, mais você percebe o quanto você precisa aprender e detalhes que você deixou para trás. Então, eu separei algumas coisas específicas desse tópico: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu separei esse aqui: pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. Aquele que bate a porta, abrir-se-á.
é uma síntese também daquilo que eu falei, obviamente, com palavras extremamente belas, mas se a gente, de novo, olhar para isso aqui e falar assim, olha, se você buscar, se você for no caminho que você precisa, você vai achar. Se você se abrir para receber, você vai receber. Agora, você tem que saber, né, o que você quer buscar, né, e o que você quer achar, né? Até tem aquela frase, né, cuidado com o que você pede, né? Cuidado com o que você deseja. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Olha que interessante. Muitas das vezes também, nesses meus 33 anos de carreira profissional, eu vi muita gente dizer assim para mim, eu não estou satisfeito onde eu estou. O meu chefe, eu não aguento mais. Mas há quanto tempo você está com esse teu chefe? 10 anos, 11 anos, 15 anos. Mas o que você fez para mudar? Eu não fiz nada. Você não fez nada, eu não estou falando para você pedir as contas e viver de luz, não é isso, mas o que você fez para mudar? Então, ele traz justamente isso aqui, é a lei do trabalho, porque é através desse trabalho, é através desse porvir que você está esperando, é que você vai encontrar o progresso. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou um animal, o desejo incessante do melhor. A ciência que lhe proporciona o que lhe falta, depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Então, por mais que nós, às vezes, tenhamos, e veja bem, abrindo um parênteses aqui, a gente tem a necessidade do alimento material. Nós temos a necessidade de nos vestir, de comer, de viver, de ter um teto, né? Alguns ainda batalham para ter um teto, outros já conseguiram, mas a gente precisa desse alimento material, até porque somos encarnados, né? Inclusive, o Álvaro falou um negócio ontem muito interessante. Somos seres desencarnados, porque nós estamos encarnados por um breve período. Muito interessante isso. Então, a gente precisa, nesse momento de encarnação, a gente precisa do alimento material, isso não pode faltar. E Kardec trata isso muito bem no Livro dos Espíritos com relação a você adquirir bens materiais. Agora, você precisa também do alimento espiritual. Você precisa tratar do seu corpo espiritual. Porque não adianta você tratar do material e não tratar do espiritual. A gente vê e a gente tem a plena noção, aqui quem já teve a oportunidade de, numa sessão de desobsessão, você vê o quanto, né, quando você vai para o mundo espiritual, para a parte espiritual, o quanto você sofre se você não alimenta o teu lado espiritual. Se houvesse isentado do trabalho, da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância. Em virtude desse período, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções. Olha que interessante. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, que através do trabalho você vai ter o progresso. Porém, Deus deu muito mais do que ele deu ao animal, porque ele deu a ciência, ele deu o alimento material e o alimento espiritual. Porém, né, a sábia espiritualidade não quer também que você fique sentado e ganhe tudo de mão beijada. Tem que fazer um trabalho de pesquisa, tem que fazer um trabalho até para aguçar e melhorar a sua intelectualidade neste momento de encarnação. Então, não adianta ficar sentado e falar assim, até tem um conto, não sei se é uma piada ou um conto, que os judeus brincam muito, né? Eu tenho muito amigo judeu, que ele fala que Jacó pediu o tempo inteiro para Deus para ganhar na loteria, porque ele queria ajudar a comunidade. E ele, quando ele desencarnou, ele chegou lá nas portas do céu, né? E falou assim, poxa, mas eu fui um cara trabalhador, fiquei lá no lojinha, fiz tudo o que tinha para fazer e pedi só para ganhar na loteria para poder ajudar a comunidade. Aí Deus virou para ele e falou assim, mas Jacó, você jogou na loteria?
Então, não adianta só pedir, não adianta só... Você tem que ter o teu esforço. E esse esforço vem através do trabalho. E o trabalho aqui, gente, não pensem só no trabalho de uma maneira profissional. Pense no trabalho assistencial. Pense no trabalho ao próximo. Pensa no que você pode estar fazendo pelo seu semelhante. Vamos para o segundo. Perdão, vamos continuar no primeiro e trazendo aqui, como eu falei, da forma que eu estruturei, vamos trazer alguns exemplos que possam, talvez, elucidar mais o que eu falei, né, fazendo esse deparo do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro exemplo que eu trago foi o resgate de André Luiz nas zonas umbralinas, né, no nosso lar, e também já tem o filme, né, fica até, eu, como adoro o filme, fica até muito mais fácil. Ele ficou durante alguns anos ali, perguntando por quê, sem entender. E, às vezes, até pedindo socorro, mas sem trabalhar internamente. Trabalhar internamente aquela prece para que ele realmente fosse resgatado. E os mentores, os amigos, estavam ali do lado dele, mas ele não conseguia, né, vibrar de uma maneira necessária para que esse resgate fosse feito. Quando ele fez a oração com muita fé e até com arrependimento do que tinha feito, do seu passado, automaticamente ele foi resgatado. Trazendo aqui para a nossa história, que a história da humanidade tem muita coisa bonita, mas também tem muita coisa feia, a gente até hoje a gente vê, obviamente, não mais usando espada, não mais usando flecha, não mais usando armas, mas usando o poder da economia, a gente vê muita coisa hoje que são os espólios de guerra, né? Eu botei a figura de um saque num castelo, mas esse castelo poderia muito bem ser uma comunidade que hoje é assolada por milicianos que simplesmente não trabalham e simplesmente fazem com que aquelas pessoas que não têm quase nada para dividir, que ainda paguem por ele, por um direito que é delas. Então, ainda existem feudos. E esses feudos não são apenas só da comunidade, existem feudos de uma economia global. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente fala justamente dessa aquisição, né? Sem o trabalho, de novo, não tem progresso. Então, a gente precisa se atentar para isso. E eu trago aqui, não poderia deixar de falar, né, os avanços da pesquisa do Covid-19. A pergunta que eu deixo aqui para vocês, a espiritualidade já sabia do vírus? Sim. A espiritualidade já sabe como tem que tratar? Sim, porque nada foge, né, aos olhos de Jesus, que é o diretor do planeta, e de Deus. Mas eles chegaram e falaram assim, ó, faz uma psicografia aí, ó, senta aí, Amanda, vou fazer uma psicografia agora para você, e você vai passar essa fórmula lá para o Fiocruz, e eles vão detectar vacina ou um tratamento para a Covid. Foi assim, gente? Claro que não. Teve que ter trabalho, porque esse trabalho vai ensinar a ter, esse trabalho vai ser o alicerce do progresso, vai ser o alicerce do porvir. Então, sem trabalho, sem a ciência, sem a pesquisa, cara, a gente está fadado ao fracasso. Fracasso como seres humanos, fracasso como planeta, fracasso como com essa encarnação que nós estamos vivendo aqui. Vamos para o segundo tema. Observar os pássaros do céu. Bom, aqui é uma parte muito interessante que eu trago para vocês, que muitas das vezes, e eu vejo isso acontecer com frequência, principalmente nos países emergentes. Principalmente nos países emergentes. O que a gente vê? A gente vê que as pessoas não querem, por exemplo, gerar empregos. Às vezes a pessoa ganha dinheiro e, em vez de fomentar um comércio, gerar emprego, a pessoa prefere pegar esse dinheiro, deixar guardado ou aplicar e falar assim, agora eu vou viver de renda. A gente vê acontecer muito isso.
Então, eu trouxe alguns, de novo, bastante pessoal, provavelmente uma outra pessoa que fizesse esse estudo, talvez colocasse coisas um pouco diferentes. Mas vamos lá nos pedaços que eu separei para compartilhar com vocês. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, assim, o Maurício não está dizendo aqui que não é para você almejar ter uma outra casa, ou ter um outro carro, ou até mesmo ter a sua primeira casa, ou se dar ao luxo, né? Ou ao direito de ter um pouco mais vou viajar, vou gastar aqui um pouquinho mais. Eu não estou falando, eu não estou sendo contra isso. O que eu estou falando é que a própria doutrina espírita fala para a gente o seguinte: você não precisa acumular tanto, ou você não precisa, que é uma palavra que eu acho que já foi muito presente no mundo, mas ainda é presente, que é a avareza. O que adianta você juntar? Nós temos relatos, em missionários, nós temos relatos em Ação e Reação, na literatura de André Luiz, onde você vê, ele narra, pessoas que vão para o túmulo carregando o saco de tesouro e saem arrastando aquele saco até mesmo na erraticidade. Então você não vai levar, porque aquilo ali vai corroer, os vermes vão comer, ou você vai ser assaltado por ladrões. Então, o verdadeiro tesouro está em você o quê? Você tentar fazer o máximo possível para que você possa compartilhar o pouco ou compartilhar o que você tem com o outro, certo? Já falei isso para vocês aqui, conversei com várias pessoas durante a pandemia, e assim, de todos os meus amigos que eu conversei, 10 de 10, por exemplo, eles mantiveram as assistentes, que trabalhavam com eles em casa, eles mantiveram o salário. Você fala assim, mas isso sei lá, é pouco, né? Não é nada. Não, porque coloca a pessoa com dignidade. Ela continua exercendo aquela, mesmo sem trabalhar, não se preocupe, eu vou te assistir. E o que você faz com isso? Você gira o dinheiro na economia, porque ela também não deixou de comprar na venda perto da casa dela, ela não deixou de comprar a comida e o dinheiro roda. É difícil, eu não tô colocando aqui que todos tenham que fazer isso, mas se quem tiver condição de fazer ou fizer, vai ajudar muito. Outro trechinho. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário, o homem, porém insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Gente, pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque às vezes a minha internet pode dar uma caída de vez em quando. Vocês estão me ouvindo? Tá sim, Maurício, direitinho. Tá, obrigado, valeu. O necessário não basta, reclama o supérfluo. Então, é o que eu estava dizendo, sabe? Eu acho que a gente... E, de novo, peço permissão a vocês, não quero ser chato, mas pegar o exemplo do que a gente está vivendo agora com essa pandemia, sabe? O que a gente observou? Cara, tinha tanto consumo desnecessário, tinha consumo desnecessário, tinha muita coisa desnecessária no mundo. Você vê que muita coisa da natureza foi reativada, muita coisa, muito menos poluição. A gente não parou de trabalhar. Claro, alguns trabalhos foram afetados, sim, houve desemprego, sim, mas, gente, a gente continuou a trabalhar. A nossa casa não parou. Eu estou aqui falando para vocês hoje de dentro da minha casa, como se no SEAS estivesse e no SEAS estou. Então, isso é maravilhoso. O trabalho não cessou. Talvez o consumo de determinadas coisas que são supérfluas tenham cessado. Bom para caramba, porque a gente pode colocar e voltar os nossos esforços e a nossa riqueza para outra coisa. Muitas vezes eu ouvi isso. Poxa, falando aqui de redirecionar energias,
os grandes artistas, né, muitos deles não pensavam muito em sexo, alguns, obviamente, se desgarravam. Por quê? Porque ele canalizava toda a força dele para a arte, assim como Francisco de Assis, Madre Teresa e Gandhi, tantos outros, eles não precisavam daquela energia sexual, eles canalizavam para outras coisas, para as artes, para a intelectualidade. Então, a gente pode fazer isso também, deixar o consumo, né, desnecessário e canalizar para o outro lado. Esse aqui também eu gosto muito desse trecho. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. A terra nos fornece tudo, a gente não sabe administrar. Hoje existe fome no planeta porque existe a avareza, porque existe a cobiça, porque existe o orgulho. Não deveria ter fome. Mesmo em países que hoje passam por problemas seríssimos de guerra civil, não deveria ter fome. Não deveria ter escassez de grãos. Não deveria, se a gente soubesse administrar. Porque a terra provê isso. Porque a providência divina, Deus, é perfeito. Ele colocou tudo equilibrado para que nós pudéssemos aproveitar o máximo possível. Então, né, como a gente fala, que Deus seria esse que ia colocar a gente num planeta onde a gente não consegue sobreviver, onde não tem água, onde não tem comida, onde não tem terra. Novamente, não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis. Acumulai-vos no céu, onde são eternos. E aqui eu gostaria de trazer também alguns exemplos, né? Hoje em dia, distribuição de renda, né, é uma coisa que, infelizmente, a gente tem, aqui no Brasil, principalmente, muito ruim, né? Essa disruptura que a gente tem na sociedade. As mudanças climáticas, a fome, né? Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo no Pantanal. A seca existe? Existe. A mudança climática existe? Existe. Mas a queimada para plantio não deveria existir. E existe e dizima. E eu vou pedir permissão a vocês para ler aqui um trecho de Ação e Reação, capítulo 8, página 97, que também explica bastante essa coisa de não acumular tesouros, e é um bom exemplo até da literatura espírita. O trecho é assim, eu separei um pedaço dele. Luís, filho de Antônio Olimpo, afinado aos sentimentos do pai e apegando-se aos lucros materiais exagerados, sofria de tremenda obsessão no próprio lar. Ele enamorara-se do ouro com extremada volúpia e submetia a esposa e os 2 filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os seus haveres. Clarindo e Leonel, não satisfeitos em lhe serviciarem a mente, conduziam para a fazenda usuários e tiranos rurais desencarnados para lhe agravarem a sovinice. Olha que coisa interessante. Ele deixava de prover para a família para poder juntar. Cara, olha, eu acho que juntar, essa palavra é um pouco mais feinha, mas assim, você poupar faz parte. Mas, gente, com avareza não. Com avareza não é o Maurício falando, é a doutrina espírita e a doutrina do Cristo colocando esse exemplo para a gente. Vamos lá, o terceiro e último, não afadigueis pela posse do ouro. Não afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem dos fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Você vai ter o que você merece. Você não precisa possuir ouro ou prata, nem moeda em vossos bolsos, porque com certeza, com o seu trabalho, conforme nós vimos, você vai ter isso. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo.
Eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Então, é simples assim. A gente vê muita solidariedade, muita solidariedade em pessoas que são muito menos afortunadas materialmente do que aqueles que são mais afortunados materialmente, né? Eu costumo dizer, né, para os meus sócios que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela conta centavo. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela conta centavo. Então, assim, essa parte aqui diz o seguinte, cara, se você está ficando nessa casa, ele não tem interesse em você, ele não tem interesse no seu ouro, na sua prata, ele está fazendo aquilo de coração. Então, isso distingue, né, quem é o egoísta do caridoso, porque simplesmente eu poderia fica aqui em casa, ó, se você quiser ficar, não tem problema. Agora, se você puder botar um dinheirinho aí para comida, porque você sabe como é que é, né, mais uma boquinha, né? Então, assim, quando você faz com o coração, com a caridade, você naturalmente você sabe distinguir, você sabe classificar, né? Não rotular, classificar. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anamatizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Então, você não precisa possuir ouro ou prata para ser querido. Se alguém te recebe na sua casa, de coração, ele está pouco se importando, né, de que classe social você é. Ele simplesmente está te recebendo. E se ele está te recebendo de coração, tampouco ele vai tentar te catequizar para uma religião ou outra, ou para uma filosofia ou outra. Ele está te recebendo de braços abertos. Isso aqui me lembra muito a nossa casa. A gente acolhe. Não importa se a pessoa está vindo de uma doutrina espiritualista, de uma doutrina de uma religião um pouco mais evangélica, não importa. A gente vai acolher. E a gente não vai catequizar, a gente vai mostrar, a gente vai compartilhar. Se ela compartilhar e se entrar no coração dela e na mente algo que possa ajudá-la nesta vida, ótimo. Se não entrar, ótimo também, a gente vai continuar ajudando da mesma maneira. Trazendo alguns exemplos, né, que eu acho extremamente interessante. Na Idade Média, a Guerra Santa, né, ou seja, a Europa queria ir para Jerusalém porque eles julgavam que quem não acreditava na doutrina do Cristo, quem não era cristão, era pagão. E quem é pagão merece morrer. Olha que interessante. Isso eu estou falando de 1000 anos atrás. Mas, hoje em dia, também existe isso. Não acabou. Existe a Guerra Santa do século XXI. Quem não acredita na filosofia do islamismo é infiel. E infiel merece morrer. Então, assim, nesse aspecto, nós caminhamos muito pouco. Nós acolhemos muito pouco, falando de humanidade. Nós não discernimos ainda, né, que o amor está acima de tudo. Independente, aqui eu não estou falando da doutrina, estou falando de caridade, de amor ao próximo, né, da gente nos doarmos, né, 100%, e não apenas ou financeiramente ou espiritualmente. E por último, aqui não menos importante, como a gente tem que prestar atenção na nossa corrente de pensamento, Sidivaldo, que está aqui como encarnado, de uma envergadura espiritual muito grande, ele tinha lá do lado dele Joana, mas ele também tinha um obsessor, que com muito amor ele conseguiu reverter, mas ele também tinha. Imagina vocês, nós, né, na nossa pequenez, o tanto que a gente não deve ter de obsessor do nosso lado, se nós abrirmos, né, o nosso pensamento, né, em sintonia com esses irmãozinhos que, às vezes, não entendem muito bem, né, o que é ser, né, uma obra do Criador. E aí eu trago os mesmos pontos para a gente refletir.
Como que a gente sintoniza o nosso dia a dia? A gente está em paz com os nossos pensamentos? A gente escuta a nossa voz interior? Com que frequência a gente traz o lixo para casa? Gente, eu estou falando isso para vocês como se eu estivesse olhando no espelho, eu estou falando para mim, porque eu faço isso no meu dia a dia. Às vezes eu não me sintonizo, às vezes eu não tenho paz nos meus pensamentos, eu não escuto a minha voz interior, né? Trago lixo para casa, né? Vocês sabem, né? Não sei se todo mundo sabe, acho que a grande maioria sabe, eu tive Covid, e uma das coisas que eu falava para o Ricardo é: Ricardo, eu não estou conseguindo fazer prece. Ricardo, eu não estou conseguindo fazer prece. Aí o Ricardo falou: Maurício, você não está conseguindo fazer prece porque você está com muito medo. Você está com uma confusão mental. Eu falei: é mesmo? Eu falei, Maurício, é isso mesmo. A Paula do meu lado falando a mesma coisa. Eu falei: não, então peraí, eu preciso me organizar. Eu preciso me organizar. E quando eu me organizei, fez assim: puf, caramba, não é que eu melhorei da Covid da noite para o dia, mas pelo menos os meus pensamentos ficaram alinhados. Eu consegui fazer prece, eu consegui fazer uma leitura preparatória para a minha noite, né? Eu parei de ter aquela sensação da televisão com chiado, né? Passando canal por canal. E aí, eu queria trazer algumas conclusões desse estudo. Primeiro, gente, o momento é agora. Se você quer, precisa, almeja, dê o primeiro passo. Todos nós temos o direito. Não nascemos para sermos infelizes. A gente pode, a gente quer e a gente tem o direito. Vamos repensar a forma de consumo de acúmulo de riquezas. Você realmente precisa de 15 pares de sapato? De 10 calças? A gente realmente precisa? Se a gente for ali na rua e tiver um irmão jogado ali, como na segunda-feira, eu fui dar uma volta de bicicleta e fui na cidade, a quantidade de gente na rua é impressionante. Será que aquele irmão não está precisando de uma das 10 que você tem? Isso sem falar das outras coisas. O nosso planeta precisa ser sustentável. Como a gente está cuidando dele? Será que a gente pensa nisso? Será que a gente realmente pensa nisso? Ah, mas eu sou um grãozinho de areia no oceano. Não importa. Não importa. Se a gente acredita que não tem barreira física, com certeza o teu pensamento vai, no bom sentido, contaminar o outro. Sintonize-se com os amigos benfeitores. Rejeite as ideias que não estão em conformidade com a doutrina do Cristo. Rejeita. Eu rejeito esse pensamento. E pergunte a você mesmo: é isso que eu estou fazendo ou pensando que ajudará a mim mesmo, ao meu próximo? Então, pessoal, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observe os pássaros do céu. Observe a beleza que está à sua volta. Observe o quão privilegiado você é. E não vos afatigueis pela posse do ouro, porque para a erraticidade, para a vida além túmulo, a gente não leva nada, apenas o que a gente construiu. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês. Às vezes eu falo um pouco mais empolgado, a minha esposa briga comigo porque às vezes eu grito, mas é a minha forma de expressar, é a forma que eu sei fazer, tá bom? Muito obrigado e muita paz, meus amigos. Maurício, excelente, excelente. Antes da gente encerrar, você fazer a prece, eu vou pedir desculpa a você que eu esqueci de fazer o nosso anúncio do Égide, mas foi muito bom, muito tocante e muito reflexivo. Ó, já fiz aqui algumas reflexões. Então, eu vou pedir para a Renata colocar para a gente aqui o anúncio do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita de 2021, que será online. Que maravilha! Venha estudar a doutrina espírita em nosso centro. A partir do dia 28 de outubro, né, já estavam abertas inscrições para o estudo sistematizado da doutrina espírita online,
ano letivo de 2021. Início das aulas, dia 8 de março de 2021, e o horário das aulas de 20 às 21h30, todas as segundas-feiras. Agora, tem que dar uma corridinha nessa inscrição do sistematizado, porque as vagas são limitadas. E a gente pode se inscrever só online, né? www.ceace.org.br. É um convite, vale a pena. Depois, então, do que o Maurício falou para nós, é isso aí, né? Vamos nos alimentar o nosso espírito, e o Égide faz isso com a gente, começa a alimentar o nosso espírito para que a nossa fé se torne uma fé raciocinada e forte. Maurício, mais uma vez, muito obrigado, foi ótimo. Muitas reflexões vamos fazer hoje à noite com esse estudo, e aí a gente pede para você fazer a nossa prece final, por favor.